Eu quero falar nesse domingo que antecede o Natal sobre a história do nascimento de Jesus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 1, verso 18, há um registro do nascimento de Jesus. Eu vou me deter somente àquela parte em que o texto assim se expressa. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Todos nós temos uma história que começa com o nosso nascimento. É comum nos povos civilizados que quando nasce uma criança, ali se faça o registro. Nasceu um menino, nasceu uma menina, e aquele registro entra para a história, porque aquilo é o início da nossa história. Eu sei que aquelas que são mães aqui nessa manhã sabem com detalhe a história do nascimento de cada filho. Se eu saísse com esse microfone e a questionar cada uma das mães aqui, perguntasse o seguinte: como é que nasceu seu filho? Certamente que a mãe lembraria e daria detalhes dessa história. A Bíblia registra esse nascimento e me chamou a atenção esse fato de que muitos nascimentos aconteceram na Bíblia, mas esse nascimento em especial, a Bíblia faz um registro de maneira especial, dizendo o seguinte: o nascimento de Jesus foi assim. Por que há esse registro sobre o nascimento de Jesus, diferente de outros eventos que aconteceram na história da Bíblia? Primeiro, irmãos, porque o nascimento de Jesus foi um nascimento singular. Ninguém nasceu como Jesus nasceu. Por que singular? Primeiro, porque ele nasceu de uma mulher virgem. O texto diz que Maria, quando ela concebe e tem em seu ventre um menino, esse menino veio quando ainda ela era virgem. Foi concebido por obra de Deus, por obra do Espírito Santo. Portanto, nascendo de uma mulher, era ele um homem como nós. Sendo concebido por obra do Espírito Santo, era ele o Deus que se tornou homem, que veio habitar no meio de nós. Então a história do nascimento de Jesus, ela é singular, porque Jesus nasceu assim. Ninguém jamais nasceu assim. Obrigado, Léo. Ninguém jamais nasceu assim, conforme Jesus nasceu. O nascimento de Jesus também foi assim, foi com humildade. Irmãos, que nascimento humilde foi o de Jesus. Primeiro diz a Bíblia que não havia lugar para ele na estalagem. A estalagem era o hotel daquele tempo. Não havia lugar para Jesus em nenhuma parte, porque aconteceu um fato histórico, que embora as pessoas não soubessem, mas quem estava por trás disso tudo era o Deus, Criador do céu e da terra. Houve um decreto de César Augusto, imperador romano da época, para que todo o povo se alistasse e fosse cada um à sua cidade. O alistamento seria o que nós hoje chamamos de censo, onde as pessoas precisam responder algumas questões. E todos tinham que se deslocar. Daí nós entendemos que as cidades estavam cheias. E a cidade de Belém, que segundo o profeta Miqueias,
era a menor das capitais de Israel. Era uma cidade que as pessoas se deslocavam com muita facilidade. Os belenenses, acredito eu, estudando a Bíblia, eles eram como são os mineiros no Brasil. Cada lugar que você vai tem um monte de mineiro. Não é verdade? Querem ver? Quantos mineiros tem aqui nessa manhã? Levante a mão só. É mineiro em tudo que é lugar, irmãos. Os de Belém eram assim. Nós vemos a história da Bíblia, por exemplo, quando nós vemos Noemi e seu esposo Elimeleque se mudando, indo para outro lugar. Aqui, não porque José e Maria quisessem, mas eles foram impulsionados por um decreto do imperador, que também não sabia. E por trás daquela vontade que surgiu nele, Deus estava no comando. E a palavra de Deus dizia que Jesus nasceria em Belém da Judéia. E José e Maria precisavam ir àquela cidade para que acontecesse. Então ele nasceu, não havia lugar para ele, e ele foi colocado em uma manjedoura, um lugar simples. Manjedoura era o lugar onde os animais comiam. Para aqueles que são da roça, era um coxo, né? Onde os animais comiam. E alguém pode perguntar, qual era a profissão de José, o pai de Jesus? Quem sabe qual era a profissão de José? Ora, será que um carpinteiro não sabia fazer um berço? Será que José não faria um berço para o seu filho? Certamente que sim. Mas pela providência divina eles tiveram que mudar-se apressadamente viajando para Belém. E quando chegou em Belém, não era como hoje, né? Hoje o pessoal tem toda a tecnologia a favor, né? Tem ultrassonografia, tem tudo que até marca dia da criança nascer. Mas naquele tempo não era assim. Então quando vai para aquela cidade, chegou a hora de nascer o menino. Não tinha berço, não tinha nada, não tinha lugar, e então ele é colocado em uma manjedoura. Quanta humildade. Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, é que se ele estivesse aonde os magos imaginavam que ele estava, no palácio, certamente estaria num berço de ouro. Mas eu não podia entrar lá. Você não podia entrar lá. Mas ele nasceu numa manjedoura, onde todos, desde os nobres magos até os humildes e pobres pastores, puderam entrar para adorá-lo. O nascimento de Jesus foi assim, foi um nascimento singular, foi um nascimento humilde. Então o orgulho é obra do pecado. O homem é o ser mais orgulhoso da terra, enquanto no pecado. Quando o homem se aproxima de Jesus, aprende a ser humilde. Jesus disse, vinde a mim, você que está cansado, oprimido, e aprenda de mim. Eu sou manso e sou humilde de coração. Irmãos, Jesus é o rei, mas ele se humilhou. Ele foi humilde. Então, quando a gente é orgulhoso, é vaidoso, a gente está longe de Jesus. Porque com Jesus não há lugar para alguém achar que é alguma coisa. Somos o que somos pela misericórdia e pela graça de Deus. E finalmente o nascimento de Jesus foi assim, mudou a história da humanidade. Jesus veio ao mundo, pois ele era a luz do mundo. Os profetas disseram, especialmente Isaías, que o mundo andava em trevas. Trevas por quê? Porque as pessoas não sabiam para onde ir. E ainda hoje o mundo está em trevas. Pessoas que não sabem para onde ir. Quando Jesus veio, ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. O nascimento de Jesus foi assim, ele mudou a história, trazendo luz onde havia escuridão. O nascimento de Jesus foi assim, ele veio para salvar. Por que é que Deus enviou o seu Filho ao mundo?
Eu estava lendo um texto muito lido do Evangelho de João, que todos conhecem de cor, e eu comecei a fazer uma leitura de forma diferente, e perguntando por que Deus enviou seu Filho ao mundo. E a resposta foi de Jesus: Deus enviou seu Filho ao mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nascimento de Jesus foi assim, um nascimento singular. Ninguém nasceu como Jesus. O nascimento de Jesus foi assim, um nascimento com humildade. Olhar para Jesus é ver a sua humildade. Quanta coisa acontece entre nós por causa do orgulho. Quanta luta, quanta confusão, quanto problema, a começar na família por causa do orgulho. Mas o nascimento de Jesus foi assim, humilde. O nascimento de Jesus foi assim. Mudou a história de todo aquele que dele se aproxima. Que o Senhor, nosso Deus, nos ajude a viver o Natal, conhecendo a história, e não somente conhecendo, mas praticando a história do nascimento de Jesus.